Bem-vindo ao Guia Prático para ser um arquiteto de software. Eu sou o professor Vitor, estamos no módulo 3, em que abordaremos a arquitetura modelo C4. O modelo C4 é uma abordagem moderna para modelar arquiteturas de software de forma visual, criado por Simon Brown. Seu nome vem da sigla que representa os 4 níveis de abstração que ele compõe: o diagrama de contexto, os containers, componentes e o código. Por que usar o modelo C4? Arquiteturas mal documentadas são difíceis de entender e manter. O modelo C4 propõe uma padronização visual simples e efetiva, evitando tanto a ambiguidade quanto o excesso de complexidade. Ele é especialmente útil para comunicar a arquitetura para diferentes públicos, área de negócios, desenvolvimento e infraestrutura, auxiliar no processo de onboarding de novos desenvolvedores e arquitetos, servir de base para uma documentação viva da arquitetura, principalmente no contexto corporativo, complementar práticas como DevOps, metodologia ágil e Domain Driven Design. Em resumo, o modelo C4 ajuda tanto na documentação de sistemas existentes quanto no design de novos sistemas, auxiliando as equipes a saírem de diagramas complexos para seguir um modelo pré-estabelecido. Rompendo com o caos. Imagine o seguinte cenário: você é um desenvolvedor de software e durante a reunião de planejamento o arquiteto utiliza de um quadro branco e começa então a desenhar as arquiteturas que serão implementadas no software ou sistema. Aqui nessa imagem podemos ver alguns desses desenhos de arquitetura. Veja que cada um deles tem padrões diferentes, cada um deles tem regras diferentes. Se observarmos o primeiro quadro, não conseguimos distinguir onde que existe um banco de dados ou qual tipo de comunicação deve ser feita. No segundo desenho também vemos a mesma dificuldade. No terceiro desenho, então, fica mais complicado ainda. É impossível diferenciar quais são os cenários, regras de negócio, onde está o front-end, onde está o back-end, onde está a camada de aplicação, quais são as camadas envolvidas, quais são os agentes envolvidos, quais são os bancos envolvidos. O último desenho é o mais caótico ainda. Nele conseguimos observar que existe até mesmo desligamento de certas aplicações ou desligamento de relatórios. Nesse caso, a melhor saída seria a adoção do modelo C4 e passar a ter diagramas mais organizados aderentes ao projeto. Dentro deste contexto, este modelo consegue auxiliar a representar todos os níveis de trabalho que devem ser implementados. Vantagens e desafios do modelo C4. As vantagens do modelo C4 começam pela comunicação, ao organizar a arquitetura em níveis. Podemos, então, separar esses níveis como se fossem zooms daquele sistema que vai ser desenvolvido, sendo o primeiro nível do contexto, o segundo do container, o terceiro dos componentes e, quando necessário, o quarto nível do código. Ela cria, assim, um vocabulário comum entre negócios, produtos, engenharia e as operações, reduzindo ruídos e acelerando alinhamentos sobre fronteiras, integrações e responsabilidades do time. Outra vantagem é a eficiência prática. O modelo C4 melhora o onboarding, facilita a transferência de conhecimento e apoio em decisões arquiteturais, decomposições, integrações, síncronas e assíncronas, introdução de brokers, gateways, entre outros, sem exigir um peso de uma nova UML completa. Isso permite que a documentação suficiente para os times ágeis com uma boa relação custo-benefício. Por fim, o modelo C4 favorece a governança e evolução, quando bem mantido, versionado e revisado. Ele torna impactos mais visíveis, ajuda a priorizar melhorias e suporta discussões técnicas, sendo essas abordadas nos níveis C2 e C3, sem perder a capacidade de comunicar para os stakeholders, que são abordados no nível C1 e C2, servindo como uma ponte entre a visão de produto e a implementação. Porém, nem tudo são flores neste modelo. Os desafios do modelo C4 começam pelo risco de desatualização se os diagramas não forem tratados como artefatos vivos, ou seja, com dono, rotina de revisão, gatilhos e atualizações. Viram rapidamente uma foto do passado e perdem a credibilidade, levando o time então a ignorá-los.
Outro ponto crítico é a granularidade de interpretação, especialmente no nível de componentes, o C3. Diferentes pessoas podem entender o mesmo componente de formas distintas, módulos, camadas, pacotes, serviços internos, o que pode gerar uma inconsistência, debates semânticos e diagramas que não conversam entre si ou com o sistema e com os times. Por último, há um risco de excessos naquilo que se trata do diagrama C4, um escopo inadequado. Se a nível de C3 e C4 tentar representar tudo que nele existe, ele deixa de ser uma ferramenta de comunicação e ganha uma grande complexidade visual. Além disso, arquiteturas com integrações e requisitos fortes frequentemente exigem artefatos complementares, sequências, contratos de APIs, modelos de dados, deploys, SLIs, SLOs, threads e modelings. E sem essa disciplina, o C4 pode virar apenas uma visão estrutural correta, porém insuficiente para a tomada de decisões do time. O nível C1, contexto. O modelo C4 visa melhorar a maturidade dos diagramas de arquitetura de software, fornecendo uma abordagem mais compreensível e útil em comparar com os diagramas tradicionais, que muitas vezes podem ser confusos, cheios de caixas e linhas. Um diagrama de contexto do sistema é um ponto de partida para diagramar e documentar um sistema de software, permitindo com que o arquiteto possa passar através dele e ver o quadro de maneira geral. Neste nível, os diagramas representam sistemas envolvidos, seus usuários e as interações sobre eles. O foco deve estar nas pessoas e sistemas, em vez de tecnologias e protocolos, que serão abordados em níveis mais baixos. Neste diagrama, os detalhes técnicos não são o foco, pois ele foca nos agentes, sistemas envolvidos. Utilizando um exemplo de um sistema de Internet Banking para conseguir compreender o modelo C1. Em nosso exemplo, o diagrama divide os envolvidos em 3 categorias principais: a pessoa, que é o cliente usuário final, o sistema de Internet Banking, que é o container, o sistema de e-mail, que é um sistema externo, geralmente de terceiros, que faz um serviço à parte, responsável por gerenciar e enviar as mensagens eletrônicas. E por último, o sistema mainframe bancário, que é o sistema central, legado, ou a base de banco de dados. É onde os dados reais de saldos, contas e transações ficam armazenados de maneira segura. O objetivo do nosso diagrama de exemplo é oferecer uma visão geral do ecossistema do sistema de Internet Banking. Servir como uma documentação compreensível para os stakeholders não técnicos, como um analista de negócios, gestor e usuários-chaves. E identificar pontos de integração com sistemas externos, fluxos básicos de informação como autenticação e transações. Em resumo, o nível C1 do diagrama é como uma ponte moderna que mostra o que está acontecendo, quem está conectado, quem está chamando o quê e traz todas as interações que são necessárias para atender aquele usuário. Gostou de nosso conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até a nossa próxima aula!